grandes clássicos nessa 23ª rodada do Brasileiro, mas o resultado de muitos jogos vai depender de seu time prioriza o Campeonato Brasileiro ou as Copas. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje vamos dar aquela passada no time do Cartola para essa 23ª rodada do Brasileirão e também dar uma comentada rápida sobre o que a gente pode esperar dos jogos dessa rodada. Aproveitando já para relembrar vocês para curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com a família, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também seguir a gente em todas as redes no @LucãoVital, no Twitter, no Instagram, no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. É muita rede, gente, mas vamos lá. Segue que a gente tá crescendo. O TikTok já bateu 2.000 seguidores. Alguns vídeos têm ganhado uma boa notoriedade por lá. No YouTube também. Então, estamos indo bem. Então, vamos, antes de mostrar aqui o Cartola para vocês, vamos dar uma olhada em como tá a tabela do Brasileirão. Com o Botafogo continua de líder aqui, com 22 jogos. Fortaleza e Flamengo logo atrás, com 42 e 41 pontos, porém com um jogo a menos. Então é algo que tem que se levar em consideração. Palmeiras em quarto lugar, com 38 pontos. Flamengo que tinha tudo para estar nessa liderança ou mais colado no Botafogo, mas o Flamengo aparentemente vem priorizando mais as Copas em relação ao Brasileiro, porque quando ele precisa poupar, ele tem poupado basicamente nas Copas. Enfim, São Paulo e Cruzeiro na zona aqui de pré-Libertadores, em quinto e sexto lugar, com 38 e 36 pontos. Bahia, Furacão, Galo, Vasco, Bragantino, Internacional aqui na Sul-Americana. Juventude, Grêmio, Criciúma e Vitória na zona que não se classifica para nada, mas também não entra no rebaixamento. Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense na zona da degola. Corinthians empatado aqui com Vitória. Fluminense também aqui com 20 pontos em 18º. Que são dois times que tem tudo para sair, tem muito elenco para sair dessa zona, mas estão com bastante dificuldade de fazer isso. Fluminense que no Brasileiro vem em ótima fase, que estava muito abaixo, já chegou a ficar algumas rodadas de lanterna, mas tem se recuperado e eu acredito que escape do rebaixamento, mas precisa manter essa consistência. Beleza? Os jogos de hoje, vamos ter Grêmio e Bahia às 4 da tarde, Galo e Cuiabá também às 4 da tarde desse sábado, Bragantino e Fortaleza às 6h30, Fluminense e Corinthians às 9 da noite desse sábado, Goianiense e Internacional amanhã às 4 da tarde desse domingo, Criciúma e Vasco também às 4 do domingo, Palmeiras e São Paulo também domingo às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Juventude às 6h30 da noite também do domingo, Flamengo e Botafogo e Flamengo, que o mando é do Botafogo nesse caso, às 6h30. Esse jogo vai ser no Engenhão ou Maracanã? Vamos ver aqui. Newton Santos, vai ser no Newton. Eu esqueço que não pode falar Engenhão. Então, além desses jogos aí que eu passei, só fica faltando então, vamos lá para a rodada atual, Vitória e Cruzeiro na segunda-feira às 8 da noite, fechando a rodada, 23ª rodada. Então, baseado nesses jogos aqui, a gente escalou o Cartola da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro aqui, seguindo aquela linha de defesa baseada nos jogos em que eu acredito que o time não vá sofrer gols, justamente para a gente garantir os 5 pontos de cada defensor, eu baseei a minha defesa no Atlético Mineiro e adicionei o esquivel aqui do Furacão, do Atlético Paranaense, porque eles pegam justamente o Juventude em casa. Então é um jogo que eu até acredito que o Atlético Paranaense vai levar gols. Então eu nem conto tanto com esses 5 pontos aqui.
mas o Esquivel é um lateral que participa bastante das jogadas ofensivas, e o Atlético Paranaense é muito forte em casa, bastante pressão da torcida. Então, eu acredito que ele possa pontuar bastante. Os outros aqui, o Saravia, ele também participa bastante das jogadas de ataque, e além disso, ele tá num jogo que eu acredito que o Galo não sofra gols, porque o Galo joga com o Cuiabá em casa. Então, a tendência é que o Galo saia. Tanto é que tem o Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro, que foi o escolhido também por eu acreditar que é o jogo com maior tendência do Galo a ganhar, a maior tendência da rodada para a vitória de um dos lados. Eu acredito que seja esse jogo aí. Meio campo, com o Matheus Pereira, figurinha carimbada no meu time, quase toda a rodada ele tá aqui. Cruzeiro que pega o Vitória, fora de casa, mais uma diferença relativamente grande da qualidade entre os dois times. Então, acredito que o Matheus Pereira possa pontuar. E aí, para meia, qualquer que seja a posição dele na vida real, fora do Cartola, o meia, por mais que o time dele sofra gols, ele não tem influência nos pontos dele. Então, é mais em relação às jogadas de ataque que fazem a diferença. Tassiano, Bahia, que joga contra o Grêmio fora de casa, mas aí eu escalei Tassiano por dois motivos. Primeiro, Tassiano ele tem jogado muitas vezes muito mais como um atacante do que como um meia. Então você ter a possibilidade de ter mais um atacante aqui no meio é muito vantajoso. E além de tudo, tem para esse jogo especificamente a famosa lei do ex. Então, Tassiano tem uma grande possibilidade de pontuar, por isso que ele está escalado como titular nessa rodada aí pro meu time. Arrascaeta e Luiz Araújo, eu já vou emendar aqui, são duas apostas. Porque eu não tenho certeza que eles vão jogar primeiro, porque o Flamengo vem poupando bastante no Brasileiro. E o segundo, o jogo é um dos mais difíceis pro Flamengo. E eu acredito, inclusive, que esse jogo possa dar um empate, talvez até com uma vitória pro Botafogo, mas esses dois jogadores, eles pontuam bem. Então, acredito que possa até ser um empate com gols, e aí, quando tem gol no Flamengo, normalmente tem participação do Arrascaeta, e o Luiz Araújo vem numa fase muito boa. Então, eu apostei nesses dois, mas muito sinceramente, esses dois aqui foram as apostas. Não foram baseados numa regrinha que eu siga pra escalar cartola, não. Esses dois aqui são bem a aposta da rodada. Ener Valencia, o Inter de Porto Alegre pega o Atlético Goianiense. E aí, para esse campeonato, jogar contra o Atlético Goianiense é sinônimo de vitória. Se você não ganhar do Atlético Goianiense, você não tá cumprindo o papel. Infelizmente, porque o Atlético Goianiense nos últimos campeonatos tem sido até bastante consistente, mas nesse, a consistência dele está no negativo, está no sentido de perder quase todos os jogos. Uma pena. Mas quem pega o Goianiense tem a obrigação de vencer e normalmente vence. Por isso, Ener Valencia escalado aqui como atacante e capitão do meu time. O Daverson é porque o Galo tá com uma série de desfalques, talvez inclusive poupe na rodada. Não deve poupar, porque o Galo não joga agora. Não, joga sim, desculpa. O Galo jogando agora o jogo da volta na semana que vem e com desfalques de Hulk e outros jogadores, Daverson muito provavelmente vai ser titular. Então é um jogo bem possível que ele marque gols, porque, como eu falei, a zaga toda do Atlético também. O Atlético Mineiro tem muita possibilidade de vencer esse jogo. Então vamos ver se o Deivinho desencanta aí com a camisa do Galo. Beleza? No banco, ainda com alguns jogadores desses jogos específicos. Faltou até o atacante, vamos fazer junto aqui. Rocher no gol, por conta do jogo contra o Goianiense. Felipe Jonathan, lateral do Fortaleza, que vem jogando muita bola, e o Fortaleza vem numa ótima fase também. É um time a se olhar muito para as próximas rodadas, principalmente quando jogar em casa.
Fortaleza, que eu sinceramente não tenho olhado muito nas últimas rodadas. Em alguns jogos escalei até alguns jogadores, mas tenho que olhar mais. E o Felipe Jonathan escalado aqui como lateral reserva. Rogel, que é um zagueiro do Inter de Porto Alegre, que eu não conheço, mas pelo fato deles jogarem contra o Goianiense, foi escalado no banco aqui. Adson, do Vasco, que tem participado de muitos gols, tem jogado bem, então independente do jogo ser um jogo complicado pro Vasco que pega o Criciúma fora de casa, que apesar do Criciúma não ser esse time considerado como um dos grandes do brasileiro, dá bastante trabalho, principalmente quando joga em casa, então não é um jogo tranquilo pro Vasco. E o Adson participa de muitos gols, então por isso que ele tá nesse time. E aí, ó, o meu ataque titular, Daverson, Ener Valencia e Luiz Araújo. Vamos colocar aqui agora quem vai ser o nosso atacante reserva. Temos aqui Matheus Martins do Botafogo, Everaldo do Bahia, bem interessante, Rony do Palmeiras, André Silva. Vamos ver aqui quem é a melhor opção. Moisés do Fortaleza, Keno. O Pita também é bem interessante, do Cuiabá, faz muito gol paraguaio. Vamos ver aqui, Osvaldo do Vitória, o Borbas do Red Bull, apesar do Red Bull não estar em uma fase muito boa, ele faz bastante gol. Luigi do Palmeiras, que não tem nem foto ainda, mas foi até o cara que fez o gol contra o Flamengo. É uma opção até interessante para quem tá com pouco dinheiro, pouca cartoleta para escalar. O Carlinhos também é bem interessante, são duas opções baratas e de atacante que tem alguma possibilidade de fazer gol. O Carlinhos que vai ser titular nesse jogo, então o Gabigol e o Pedro se machucaram, o Carlinhos titular tanto contra o Botafogo quanto o jogo da volta no Bolívar. Então são duas opções legais. Cauã Elias do Fluminense, que é um jogador interessante também, porém eu acho que eu vou de Everaldo do Bahia. Já escalei o Tassiano de titular, acho que o Everaldo tem boas chances aí de marcar. Ou vou de Carlinhos ou de Luigi. Quem vocês acham? Não sei, hein? Acho que eu vou apostar no Luigi. É pro banco também, aí dá pra fazer umas apostas dessa. Então vamos de Luigi, que o Palmeiras joga em casa contra o São Paulo, então acredito que ele possa render. Beleza? Então pro Cartola é isso. Vamos agora aqui dar uma olhadinha rápida, jogo a jogo. O que a gente espera, o que pode acontecer em cada jogo desse aí da rodada. Grêmio e Bahia, jogo bastante disputado, jogo que tem até um certo nível técnico. O Grêmio que tem mandado seus jogos em Curitiba, no estádio do Curitiba, lá no Couto Pereira, pega o Bahia, que é um dos times mais técnicos do Brasileirão, com meio campo muito forte, com a chegada no início do ano do Everton Ribeiro, foi o toque principal aí desse time, mas com muitos outros jogadores de qualidade, o Cauli, o outro volante lá que era do Flamengo, que agora me fugiu o nome, Jean Lucas, Caio Alexandre, bom jogador também, ex-Botafogo, Everton Ribeiro também dispensa comentários, ainda tem o Cauli, que não tá aqui, um ataque ainda com o Biel, ex-Fluminense, o Everaldo, que tem feito muitos gols, o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues também fez gol nas últimas rodadas. São jogadores bem interessantes e tornam o Bahia um dos times mais qualificados tecnicamente do brasileiro. Então, baseado nisso, eu acredito que Grêmio e Bahia possam dar aí um empate. Com tendência até de vitória para o lado do Bahia. Porém, tem um fator aí específico desse jogo que pode ir de encontro com a minha opinião, que é o Braithwaite, ou Braithwaite, o atacante dinamarquês, ex-Barcelona, jogou muito tempo na França também, antes do Barcelona, que estreou muito bem, foi inclusive o craque da última rodada do Cartola e vem mostrando que tem muito a render pelo Grêmio. Então é um cara a se olhar um pouco mais.
E ele pode desestabilizar esse confronto aqui, mas acredito que o Bahia possa dificultar e, no mínimo, arranque o empate. Então, minha aposta para esse jogo aqui é um empate, possivelmente um empate com gols, até pra galera que gosta de fazer uma fezinha, apostar. Então, minha indicação aqui seria um empate com gols, ou uma aposta naquele de mais de um gol pro jogo. E é isso. Atlético Mineiro e Cuiabá é um jogo aqui que não tem muito pra onde fugir em relação à aposta. É Atlético Mineiro, mesmo com o Daverson de titular, sem o atacante principal, que é o Hulk, de titular, mas é um time que é muito mais qualificado que o Cuiabá. Então a tendência é o Atlético Mineiro vencer. Bragantino e Fortaleza, a gente tem aqui um jogo bem parelho no sentido de técnica, de elenco, de jogadores. Porém, a fase é totalmente diferente uma pro outro. Você vê, o Bragantino tá em 11º, bem oscilante aqui, com derrotas, empates, e uma vitória só nos últimos 5 jogos. E o Fortaleza vem com tudo nos últimos 5 jogos, só empatou o penúltimo e ganhou todos os outros jogos. E com jogadores também de qualidade, com uma diretoria principalmente que organiza muito bem o time. Então, pra mim, a tendência é o Fortaleza vencer mesmo fora de casa. Não fico nem no empate nesse aí não. Fortaleza vem embalado. É legal ver principalmente times do Nordeste que muitas vezes não conseguem chegar muito em cima, mas se reestruturando. E os principais modelos e exemplos a serem seguidos, Fortaleza e Bahia. Muito legal que isso esteja acontecendo e ajude ainda mais a fortalecer o Campeonato Brasileiro. Muito legal. Então, acredito na vitória do Fortaleza contra o Bragantino. E Fluminense e Corinthians, para mim, empate. Times com níveis parecidos de elenco, fases parecidas. Então, para mim, é um jogo que tende ao empate, porém, com uma tendência pro Fluminense vencer, porque o Fluminense joga em casa, tem o apoio da torcida, vem embalada no Brasileiro, então, para mim, uma chance maior aí de vitória do Fluminense. Atlético Goianiense e Internacional, não tem muito o que falar. É Internacional para vencer, não tem muito o que pensar nisso aí. Criciúma e Vasco. Criciúma e Vasco aí não dá para prever muito o que vai acontecer nesse jogo, porque o Criciúma é muito forte em casa. O Vasco que tem melhorado no Brasileiro, mas fora de casa ele tem bastante dificuldade. Nos últimos 5 jogos ele perdeu 2, empatou 1 e venceu só o último e o jogo há 5 jogos atrás. Então é um time que oscila bastante. E o Criciúma tá aqui, meio de tabela, ainda ameaçado ali pela zona, mas meio de tabela. E jogando em casa ele tem um retrospecto muito bom. Acredito aí em um empate com uma maior possibilidade de vitória do Criciúma para essa partida. Palmeiras e São Paulo. É um jogo difícil de opinar, porque são times que provavelmente vão poupar para essa rodada. Só que o Palmeiras, apesar de ter muitos garotos da base no seu elenco, é uma base muito forte. E não necessariamente garotos formados no Palmeiras, mas é uma base que o Palmeiras vai contratando, vai puxando de outros times ainda na base. E ele acaba tendo uma base muito forte no seu elenco e utiliza muito bem, sabe lançar muito bem os garotos e consequentemente acaba vendendo muito bem os garotos também. Então, Palmeiras e São Paulo, por mais que os dois times poupem, e ainda não é definido nem para um lado nem para o outro se eles vão poupar, mas caso poupem ou caso não poupem, o elenco do Palmeiras é um pouco mais forte do que o do São Paulo, mesmo com a fase sensacional que o São Paulo vem tendo. São Paulo em 5º lugar aqui do Brasileiro, porém com 2 empates nos últimos jogos e uma derrota, o que não traz um retrospecto muito bom, mas o São Paulo, na fase de modo geral, na forma de assistir ao jogo, ver como o São Paulo vem jogando, é bem interessante. E o Palmeiras com
uma vitória no último jogo, antes disso 2 derrotas. A fase do Palmeiras não é das melhores, vem numa fase decrescente em relação a posições no Brasileiro. Então é um jogo que pra mim o Palmeiras vence pelo apoio da torcida, pelo elenco que pra mim ainda é um pouco mais forte do que o do São Paulo, mas é um jogo daqueles decididos no detalhe, e aí por isso acho que a tendência é a vitória do Palmeiras, mas com uma possibilidade grande de empate. Só que tudo vai depender também de o quanto cada time vai poupar. E se vai poupar. Então, essa é a minha aposta para Palmeiras e São Paulo. Vitória do Palmeiras com uma possibilidade aí razoável de empate. Beleza? Atlético Paranaense e Juventude é um jogo bem legal de ver, porque o Atlético Paranaense em casa é muito forte, que pressiona bastante. Porém, o Juventude, ele é um dos melhores times de se ver jogando, principalmente fora de casa, porque o Juventude, ele é o contrário do Tite. Ele não fica recuado, não fica acuado lá atrás em situação nenhuma. O Juventude, ele sempre joga pra frente, e não é pra frente daquela forma desorganizada. Ele ataca, perde a bola, ele fica na frente, faz a pressão, viu que não dá, aí ele se reestrutura de uma forma bem orgânica, bem tranquila, muito organizado esse time. Então, é um jogo bem duro pro Atlético Paranaense, mas ainda, pela diferença dos elencos, ainda acho que dá Atlético Paranaense aqui por jogar em casa e ser um time bem organizado também. Apesar de não estar nas suas melhores fases dos últimos anos, acredito sim que o Atlético Paranaense possa passar pelo Juventude em casa. Botafogo e Flamengo, o jogo da rodada, acredito que junto com Palmeiras e São Paulo, mas por ser 2 times que estão aí entre os 3 da tabela do Brasileiro, acredito que seja o melhor jogo dessa rodada, Botafogo e Flamengo, a domingo às 6h30 da noite. É um jogo que pra mim tem a cara de um jogo muito disputado, muito brigado, de confusão, de polêmica, de VAR, como sempre. E aí, não precisa nem ter bola de cristal pra saber que vai ter confusão de VAR, porque qualquer jogo, hoje em dia, tá tendo polêmica. E aí é um outro assunto que a gente vai até discutir em outro vídeo, arbitragem. Mas acho que nesse jogo aqui pode dar um empate, com até uma certa tendência de vitória para o Botafogo, porque o Flamengo não tem o seu ataque titular e, ainda por cima, tem muitas vezes priorizado as Copas em relação ao Campeonato Nacional. Então, acredito até que exista uma chance do Tite poupar alguns jogadores, além dos 785 que já estão lesionados, que é um outro fator aí bem preocupante para o Flamengo, essa preparação física, que por mais que a carga seja muito pesada, que tenha uma série de jogos, para o Flamengo continuar vivo em todos os campeonatos possíveis, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, mesmo assim não justifica essa sequência de lesões que o Flamengo vem tendo. Até porque, por exemplo, o Gabigol e o Cebolinha, que se machucaram recentemente, não vinham jogando todos os jogos. O Cebolinha vinha de outra lesão. O Gabigol já não estava jogando, quando jogava 10, 15 minutos. Então, não é desculpa a sequência de jogos desses dois, porque eles não estavam numa sequência de jogos. Então, as lesões deles dois não entram nessa desculpa aí. O Vinha também não é nem titular, então não dá pra dizer que ele joga muitos jogos, porque ele não joga muitos jogos. Então, só que o Vinha foi uma lesão diferente, uma lesão ligamentar de joelho, que não é desgaste muscular, não tem muito a ver com sequência de jogo. Então o Flamengo tá numa série brabíssima de muitas lesões, e aí é algo que o sinal de alerta tem que ficar ligado, porque por melhor e maior que seja o elenco do Flamengo, uma hora acaba. Inclusive o Marcos Braz e a diretoria estão viajando lá para a Europa para tentar algumas contratações, que o Flamengo agora está sem lateral esquerdo reserva. Pode perder o seu lateral direito, Wesley, que pelo que está saindo nas manchetes, pode ser vendido para o Atalanta, e inclusive por um bom valor, tá? Pelo que eu vejo que ele joga hoje, esse montante total com os gatilhos da oferta
chegando a 20 milhões de euros, um valor bem interessante. E aí eu não sei, não saiu nada, mas o Flamengo talvez devesse inclusive começar a ver zagueiros, porque pelo que tem sido dito também, o Fabrício Bruno está com grande possibilidade de ser vendido para o futebol francês, para o Rennes, se eu não me engano. Então é uma viagem que o Flamengo precisa adiantar e, se possível, fechar alguns negócios para manter esse nível do elenco, esse nível de opções do elenco. Então, fechando aqui Botafogo e Flamengo, acredito no empate, com uma possibilidade um pouco maior de vitória para o Botafogo do que o Flamengo, mas é um jogo bem disputado, né? Diferença pequena aí de tendência. Na segunda-feira, Vitória e Cruzeiro. O Vitória, ele é um time que teve uma ideia boa de construção, tem uma zaga com jogadores interessantes, mas ainda não engrenou. Ele vem aí em que posição do brasileiro? Em 16º, perdeu os 2 últimos jogos. Então é um jogo que o Cruzeiro ele joga bem em qualquer situação, dentro ou fora de casa. Tem sido bem consistente e estruturado nos jogos, seja qual for a condição. Então, acredito na vitória do Cruzeiro fora de casa contra o Vitória e fechamos assim a nossa rodada do Brasileiro. Beleza, gente? Vou agora só lembrar vocês para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, e pra gente continuar seguindo a crescer em todas essas redes, a desenvolver o canal. Qualquer dica que vocês tenham aí de tema de vídeo, de formato de vídeo, tudo no sentido que possa atrair mais vocês, que vocês veem em outros canais e têm vontade de ver por aqui, mandem nos comentários, podem comentar à vontade. A gente tem recebido uma série de elogios positivos, de comentários com feedback de ajustes que a gente pode fazer no canal, e principalmente um canal no início, ele se alimenta muito disso. Então eu peço a ajuda de vocês para sempre mandar as dicas, os feedbacks, claro que construtivos, para a gente continuar crescendo e desenvolvendo o canal. Beleza? Tem algumas pessoas aí que estão já mandando um recado pedindo salve. O Murilo pediu para mandar um abraço para ele no vídeo aqui. Tô mandando, como prometido. E é isso, gente. Peço vocês compartilharem também com quem vocês puderem, quem vocês souberem que gosta de esporte, que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Não esqueçam de divulgar, porque é muito importante. Qualquer tipo de interação que vocês tenham com o vídeo e com todas as redes, de curtir, de compartilhar, de comentar. É sempre muito legal para mim ter esse tipo de interação, porque a plataforma, o algoritmo da plataforma entende que as pessoas estão gostando, estão tendo algum tipo de reação com aquilo positiva e divulgam, distribuem isso para mais gente. Então é muito importante para mim ter esse tipo de interação, seja qual for a interação, comentário, curtida, compartilhamento, para a gente aumentar o volume de seguidores, de visualizações, e aí conseguir desenvolver melhor o canal e me incentivar a ter continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Beleza, gente? Então é isso. Um abraço. Não se esqueça de seguir em todas as redes, compartilhar, curtir o canal, ativar o sininho para notificar toda vez que eu publicar alguma coisa nova. E é isso. Estamos fazendo bastante coisa nova para vocês. E em breve vamos ter algumas novidades aí, alguns vídeos com formatos diferentes. E é isso. Um bom fim de semana para todo mundo. Um abraço. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!